E lembre-se que há 3 tipos de fé. Eu vou começar do meio. Aquela fé comum do dia a dia, tá nublado, nossa, vai cair um pé d'água, é uma fé. Às vezes fica nublado e não chove, já aconteceu isso com você? Então, é fé. Tem aquela fé espiritual que conduz à salvação e tem a fé que conduz à ruína. Essa que é perigosa. E eu vou falar dela com vocês, porque eu vou citar até um camarada mais ou menos descrente, que é o Voltaire. O Voltaire não era ateu, o Voltaire, ele acreditava que Deus até criou no mundo, mas abandonou o mundo à sua própria sorte, tá certo? Então ele tinha uma visão deísta de Deus, mas ele não acreditava na bondade de Deus, por exemplo. O Voltaire não acreditava que Deus interfere na história. O Voltaire, uma das coisas que contribuiu para o deísmo de Voltaire foi o terremoto de Lisboa de 1755. Porque olha que interessante, Lisboa teve o terremoto de 1755, o centro de Lisboa afundou, e enquanto igrejas inteiras desmoronaram, prostíbulos ficaram em pé. Então parece assim, que o camarada que estava na prostituição lá com a prostituta, no prostíbulo, se salvou, e o outro que estava na igreja rezando se perdeu. Aí eu voltei até a dizer que esse foi o ato estranho de Deus, o terremoto de 1755 de Lisboa. E o Voltaire falou, olha, isso aqui é uma prova. Eu acredito que Deus exista, disse o Voltaire, porque esse relógio bem montado que é o mundo tem que ter um relojoeiro. Paley já usava o recurso do relojoeiro, né? Você vê um relógio com as peças ali, todas a engrenagem, tem que ter alguém que fez aquele relógio. Então, esse mundo tem um relojoeiro que é Deus, mas ele não está nem aí para a gente. Por isso que o Richard Dawkins, o biólogo ateu, depois escreveu um livro fazendo uma paráfrase do pensamento de Voltaire, só que atraindo para o ateísmo. O título do livro era O Relojoeiro Cego, que diz assim, se Deus fez esse mundo, o mundo está com tantos defeitos que Deus é cego. Mas vamos voltar ao Voltaire. Falando especificamente da fé, o Voltaire tem uma carta dele que depois ela foi publicada recentemente numa coleção das suas obras, na parte que ele fala sobre os milagres, e o Voltaire diz o seguinte, mas, senhores, ao nos deixarmos persuadir pela fé em coisas que parecem absurdas à nossa inteligência, cuidemos para não sacrificar assim a nossa razão na condução da vida. O que o Voltaire está chamando a atenção aqui? Cuidado naquilo que você acredita, porque aquilo que você acredita pode minar até o seu lado racional. E deixe-me explicar aqui, para colocar bem claro qual que é a minha posição em tudo isso. Eu não sou racionalista, mas eu procuro ser racional. E eu defendo que o crente, ele tem que ser racional. Paulo fala, apresentando os vossos corpos como um culto racional a Deus. Então há muito, às vezes, uma caricatura nas religiões de achar que fé e razão nem se cumprimentam, que não existe fé racional. Pelo contrário, se a fé não tiver um lado racional, ela é histeria. Eu lembro do Quincas Borba, o personagem lá o Quincas Borba do Machado de Assis, tem um personagem lá da trama que é o Rubião. E o Machado de Assis fala do Rubião como sendo o sujeito mais crédulo do que crente. Então a pergunta que eu faço, você é crédulo ou você é crente? Porque a crença, ela tem que ter um lado de racionalidade. O que a crença cristã conservadora não tem é racionalismo. O que é racionalismo? Você sabe que esse sufixo ismo, às vezes é uma forma de falar de coisas doentias, fanáticas. Nem sempre, porque você tem cristianismo, você tem catolicismo, você tem adventismo, nem sempre. Mas, normalmente, o sufixo ismo pode ser uma forma pejorativa. Por isso que hoje alguns apregoam que não se diga homossexualismo, mas homossexualidade, por exemplo, tá bom? E nesses ismos negativos aí, você tem o racionalismo, que é um inchaço, que é uma distorção da condição racional do ser humano. Então, o que o Voltaire está dizendo aqui é que se você acredita em coisas muito absurdas, ridículas, aquilo pode minar o seu lado racional. E ele continua dizendo, olha que interessante que ele até fala da fé que Deus nos deu, o Voltaire continua dizendo aqui, eu vou continuar lendo para vocês o que ele escreveu. Ele era brilhante, apesar de eu discordar das ideias dele. Aquele que tem o direito de vos tornar absurdos, também tem o direito de vos tornar injustos. Então, cuidado com a pessoa que você segue nas redes sociais, os livros que você lê,
Olha que no século XVIII, Voltaire já chamava atenção para isso. Se vocês não opõem a ordem de crer no impossível à inteligência que Deus colocou em vosso espírito, vocês também vão se opor à ordem de praticar o mal à justiça. O que Voltaire falou? Olha, quando você vê uma coisa ridícula, você tem que opor aquilo ali, o quê? Você tem que opor com a inteligência que Deus lhe deu. Se você não fizer isso, você também não vai ter condição de se opor à ordem de praticar o mal à justiça. Uma faculdade da alma, praticar o mal em lugar da justiça, tá? Da justiça, porque o Voltaire ele escreve de uma forma muito difícil de ler. Uma faculdade da alma, uma vez tiranizada, conduz à tirania de todas as demais. E foi assim que produziram todos os crimes religiosos com os quais a terra foi inundada. O Voltaire era um crítico ácido da religião institucionalizada. Mas aqui eu vou pedir licença para extrapolar o que ele está falando, para falar de vários outros tipos de crueldades que são feitas em nome de outras coisas que não temáticas religiosas. É lógico, eu já falei isso à exaustão, você já deve ter me ouvido falar isso em alguma rede social, num podcast, ou mesmo numa palestra, que o crime cometido em nome de Deus, ele é o mais hediondo de todos os crimes. Pegue a barbárie pior que você pode imaginar. Pegue aí, imagine alguma coisa terrível que você leu na internet. Ou que você ouviu falar que alguém fez contra outrem. Quer tornar esse crime aí mais hediondo do que você está lembrando dele? É praticar esse crime em nome de Deus.